Tudo. Como é que vai você? Eu estou Eu bem, aqui já estou com um pouco mais de esperança, porque ontem eu tomei a primeira dose da uau! vacina, de modo que estou mais esperançosa. E doeu, Ruth? Vamos ver. Hã? Doeu? Não, a injeção é mínima, é uma quantidade pequena, com uma agulha muito fina, de modo que você mal sente. E como é no músculo, no braço, você mal sente a picada. E agora daqui a quê? 3 semanas? Agora, daqui a 3 semanas, a segunda dose. E aí, Por finalmente, enquanto, não você já vai tem nenhuma poder imunidade. e Hã? aí você já vai poder sair com a sua máscara mais tranquila. Depois da segunda dose. Mas depois da segunda dose tem um tempo também ainda até ela fazer o efeito. Sim, tem que, uns 10 dias tem que esperar para ver como é que fica o problema dos anticorpos, mas vai ter que continuar usando máscara. Mas só que eu estarei livre para sair, para andar, para encontrar pessoas, Vai poder abraçar? mas eu vou te contar que eu não vou abraçar. É, Eu não vou abraçar enquanto a outra pessoa não tiver também é verdade, vacinada, certo. entendeu? Porque senão é problemático. Ruth, eu estava lendo aqui, antes da gente começar, que um avião com 14 doentes chegou hoje aí em Israel de Dubai. O que foi É, isso? foi o que eu escrevi no último artigo, a colaboração que o Dubai, e isso é culpa única e exclusivamente do governo, não do Ministério da Saúde, do Netanyahu, porque o Netanyahu, desde o início dessa pandemia, ele usou todas as formas de fazer manobra política em benefício próprio, de modo que, como fizeram a normalização das relações com os Emiratos, e os Emiratos estavam lá em Dubai, estava com a catalogação de vermelha, pelo certo, ele não poderia permitir, Israel não poderia permitir que turistas fossem para lá. É. E muito menos, depois que fossem, que voltassem e descessem livremente aqui. Mas como ele não queria aborrecer os, os governos, né, dos Emiratos, fazendo qualquer tipo de prevenção contra, porque o que eles estavam esperando é esse número fantástico de turistas que foram. E foram. E teve semanas que tinham 4.000, 5.000 turistas israelenses lá. Está entendendo? E, logicamente, que eles vão, acham que lá está tudo normal, ninguém faz nenhuma objeção, e festas, e bares, e boates, e se contaminam e voltam. E aqui, só na quarta-feira passada, que o governo começou a obrigar quem volta do exterior, principalmente desses lugares, a entrar em confinamento em hotéis que foram alugados especialmente para isso. E o pessoal tem feito uma baderna nesses hotéis, eles não Meu querem Deus, ficar. É uma coisa incrível, é incrível, né? A gente não entende como de é que isso modo acontece. que essa terceira quarentena teria sido desnecessária se todos os outros, as outras restrições, que são muito mais fáceis, fossem obedecidas. Porque ninguém vai morrer se esperar mais alguns É meses para verdade. ir para o Dubai.
Não vai acontecer nada. Esperou tanto tempo, né? Tantos anos, Pois é, que seriam alguns meses, mas... exato. De E o modo lockdown que... ainda está valendo aí? Ah, O lockdown tá. está valendo? Começou só no domingo e começou com a previsão de ser 2 semanas, mas com possibilidade muito, muito, muito forte de continuar 3 ou 4 semanas, porque continua muito alto o número, nós já temos ultrapassado o número de 4.000 novos contagiados por dia. É muito, é muito. É muita coisa para a população, que tudo é proporcional à população do país. Para a população de Israel é muita coisa. O número de doentes graves, que estava sempre na faixa de 200, 200 e pouco, agora já chegou a 600. E o número de óbitos também já aumentou, já chegou a 3.300 óbitos. De modo que é uma coisa que você não pode brincar. E a política não pode se intrometer nos assuntos de saúde pública, mas é o que o Netanyahu... Ruth? Se mete e usa. Político não tem pudor, né? Infelizmente. Não, mas o Com raras Netanyahu exceções. realmente ultrapassou todas as possibilidades de você entender e aceitar. Ele realmente... Vamos já falar sobre isso. Eu queria saber, em relação ainda à vacinação, qual é a estimativa de vacinar a população de assim, como é que está a receptividade da população e qual é a estimativa de tempo? A receptividade aumentou muito. No início, antes de começar, havia muita, pelo menos eu cheguei a falar, pelo menos 30% da população havia se manifestado contra a vacinação. Depois que começou, e a campanha que foi feita, mostrando toda a liderança em todos os campos, todo mundo sendo fotografado e filmado, se vacinando, isso deu um grande ânimo à população, e nós já ultrapassamos os 500.000. Em pouco mais de uma semana, quer dizer, a vacinação começou no domingo passado, hoje é quarta-feira, quer dizer, em pouco mais de uma semana, nós já ultrapassamos o número de 500.000 vacinados, 500 mil. Isso é muito bom, né, Ruth? De modo que é muito bom. Com isso, a previsão é de que em abril, maio, a gente tenha terminado de vacinar pelo menos 70%, 80% da população. E quando é que é a meta. E quando é que se começa a sentir os efeitos da vacina? Só depois que você já tiver um número bem maior. Primeiro porque os vacinados, os efeitos de imunidade produzidos pela vacina, você só tem depois da segunda dose e 10 dias depois da segunda dose. Até lá, você não tem nenhuma prova de imunidade. De modo que, até você conseguir isso, nós estamos em final de dezembro já, vamos ter, daqui a 21 dias, já vai ser mais da metade de janeiro. Nós só vamos sentir isso uns 2 meses depois, porque aí você já vai conseguir ter pelo menos 1 milhão e pouco de vacinados. Junto, você tem que somar também aos que ficaram doentes e se curaram. Eles também estão com imunidade, pelo menos a gente não sabe quanto tempo, mas pelo menos agora, né, nessa fase ainda estão. De modo que nós vamos ter
uns 2 milhões, 3 milhões de pessoas que estarão imunes. Aí você vai poder respirar melhor. Me diz uma coisa, Mas, Ruth, eu andei conversando com 2 médicos, 3 médicos, lendo muito, e a explicação é que não adianta, não basta alguns países estarem vacinando se o mundo inteiro não estiver também. No caso aí do Oriente exato, Médio, Israel é um exemplo, né? Tá, acho que é o único país do Oriente Médio que chegou a esse número já de pessoas vacinadas e deve ser o primeiro a ter a sua exato. população Agora, vacinada. Como é que exato. fica se os outros O países... caso é o seguinte, é que para você ter contágio, você tem que ter entrada e saída no país. Quer dizer, com os outros países do Oriente Médio, como a Jordânia ou como o Egito, não existe turismo bilateral, não entra e sai. O único problema é com os palestinos, que entram para trabalhar aqui, então pode haver contágio, e em Gaza não há entrada nem saída, e lá a situação está feia. Agora, os outros países do Oriente Médio são mais distantes. Agora, é esse o problema, você tem que viajar de avião para ir fazer turismo. Agora, é um absurdo que os israelenses saiam de Israel para ir passear em Dubai ou Abu Dhabi, porque nos outros países Israel, os israelenses não vão. Quer dizer, então é bom e não é, né? Porque se Israel já estiver atingido a meta da vacinação, mas em volta não tiver, e se continuar tendo esse entra e sai, o vírus continua circulando. Logicamente que a população vai ter que aprender, e vai ter que aprender não pelo lado bom, vai ter que aprender por meio de atitudes drásticas do governo. Quer dizer, o governo, no início, tinha fechado completamente o aeroporto o aeroporto Ben Gurion, e depois resolveu abrir. Aí começou com Dubai, depois veio o problema da mutação de Londres, aí fecharam com Londres, mas o problema hoje em dia no mundo o transporte, que é muito fácil. O avião te leva para toda parte. Quer dizer, que Israel só tem uma porta de entrada e saída, é o aeroporto Ben Gurion, não tem outra. De modo que é muito fácil controlar. Você fechar. Fecha. Bom, esse é que é o problema. Vamos passar para o assunto número 2, política. Como é que está a situação aí desses partidos, esses novos... Nós estamos cheios de novidades. Ontem, quer dizer, eu tinha já falado do que estava acontecendo com o novo partido criado pelo Guidon Sar, que saiu do Likud e conseguiu trazer com ele do Likud alguns deputados, ou não deputados, mas personalidades públicas que são a favor do Likud e que se afiliaram ao partido dele. Agora, ontem, nós tivemos uma grande novidade, foi o atual prefeito de Tel Aviv, o Ron Hudaí, que é uma personalidade mesmo de muito projeto na vida pública de Israel, porque ele foi militar, quando saiu do Exército, ele era tenente-coronel, quer dizer, tinha um posto muito elevado na Tzavá. Depois ele atuou como diretor de um dos maiores ginásios que tem em Tel Aviv, e ele conseguiu transformar aquele ginásio, que não era uma escola boa, numa escola que se tornou a melhor escola de ensino ginasial de Israel, que ele que
Depois ele resolveu se candidatar à prefeitura de Tel Aviv, e ele já está há 22 anos. E pode? Cada 5 anos tem eleições para prefeito. Ele já foi reeleito 4 vezes. Poxa. E já está na metade da 4ª cadência, e ele não tem ninguém que queira se candidatar contra ele. Ele Aí transformou a pode cidade. se reeleger mais de 2 vezes? Enquanto você não fizer uma lei, todo mundo aqui, que aqui nem para primeiro-ministro não é proibido. E todo mundo acha que tem que legislar uma lei que proíba mais de 2 cadências. É verdade. No caso do Netanyahu, foi uma desgraça, não existia essa lei, porque ele está acabando com o país. Mas no caso do Huldaí, em Tel Aviv, não, ele está cada vez melhor. Ele conseguiu transformar Tel Aviv numa cidade maravilhosa, coisa que não era, de modo que ele tem muita projeção pública, é um homem muito correto, nunca houve um escândalo em torno dele. 73 ou 74 anos. Certo. E aí ele ontem ele fez uma entrevista coletiva à imprensa, na televisão, e anunciou que ele vai criar um novo partido que se chama a Israelim, os israelenses, é o nome do partido dele. Ele disse que ele não está se candidatando a primeiro-ministro. Ele simplesmente quer entrar na vida política para poder trabalhar, ou para poder melhorar, para poder transformar dentro da Knesset. Ele quer ser deputado ou quer ser ministro, mas logicamente que ele diz que esse partido dele visa fazer coalizão com outro partido maior que tenha um candidato à chefia do país, ao cargo de primeiro-ministro, de modo que ele está aberto a coalizões. Qual é a tendência dele, Ruth? A tendência dele, ele sempre foi um homem do Avodá. Ele nunca atuou na política, mas sempre demonstrou... você falar que ele nunca atuou na política, sendo ele prefeito. Sim, mas prefeito é administração, não é política. Porque aqui... Não, ele não faz política. É vereador... Ele administra, ele não faz política. Interessante. Ele realmente é um excelente administrador. Mas ele nunca escondeu as tendências políticas dele, que eram do Avodá, as tendências dele, e ele também diz agora, então ele diz que é centro ou centro-esquerda, ele não é da direita de jeito nenhum. E ontem mesmo, quando ele anunciou a criação do partido, ele também apresentou o segundo candidato já no partido dele, que é o atual ministro da Justiça, Nissim-Koren, Avi Nissim-Koren, que ele até agora era do Kahol Lavan e teve que se desligar do partido para ele poder se aliar. E, além disso, o maior colaborador do Lapid no partido Yesh Atid, que é o Ofer Shelah, também anunciou que ele sai
do partido e ele quer procurar um novo esquema político-partidário. É possível, porque tudo isso aconteceu de ontem para hoje. Então, é o Nissen Koren, que saiu do Kahol Lavan, o Ron Hudaí, que vai ser o dirigente do partido, e agora o Ofer Shelah, que saiu, ele também já se demitiu do Yesh Atid, e é muito provável que ele se filie ao Ron Hudaí, porque eles têm mais ou menos a mesma ideia. O Nissen Koren Batuar, lógico que sim, porque ele já era do Avodá antes, e ele já foi também o secretário-geral da Estadrut, o Nissen Koren, de modo que ele é Ish Avodá. De modo que esses três é possível que eles renovem agora o Partido Avodá. E o Partido Novo... Eu vim te interromper. Para você, no caso, esses partidos, qualquer pessoa, quer dizer, qualquer pessoa, no caso, ele é um prefeito, criar um partido, não existe um mínimo de condições, ou aí em Israel criar um partido, basta alguém querer ir lá registrar? Não, tem todo um procedimento junto ao Tribunal Eleitoral, ao Ministério do Interior, ao Ministério da Justiça, não pode ser qualquer um vai dizer que amanhã, não, tem que obedecer, existem critérios que têm que ser obedecidos, mas evidentemente que um homem como ele não tem problema nenhum, ou o Ofer Shelah, que ele é deputado a várias cadências, logicamente que também não tem problema nenhum dele criar um partido. O único problema é que toda esse número muito grande de partidos só separa, e depois torna-se muito difícil formar um governo de coalizão, onde cada um quer puxar, cada um quer levar a sua parte, que é o seu ministério, e aí atrapalha muito. Agora, se esses três se juntarem e eles chegarem a um acordo, o problema é sempre quem é que vai diminuir o ego e dizer que ele não vai ser o primeiro da lista. É verdade. O Nissen Koren, eu não acredito que ele queira ser primeiro-ministro, não faz o jeito dele. Ele quer continuar sendo o ministro da Justiça. Ele foi muito bem sucedido. Eu acho que foi um dos poucos ministérios que funcionaram durante esse governo de coalizão entre o Kahol Lavan e o Likud, que foi horrível em todos os aspectos. Eu acho que o único ministério que funcionou bem foi exatamente o Ministério da Justiça, nas mãos do Nissen Koren, que evitou todos os ataques realmente que nunca foi visto ao sistema judiciário, como o Likud fez nesses 2 últimos anos. Uma coisa incrível. E ele foi como que a muralha da China. Bom, que bom. Ficou, e foi muito duro, mas ele conseguiu. Agora, é pena que, como ele entra num outro partido, ele tem que se demitir do Kahol Lavan e ele vai ter que largar. Agora é governo provisório, né? Que a Knesset foi dispersada. Então, é um governo provisório até 23 de março, quando serão as eleições. Mas esse é um cargo que pertence ao Kahol Lavan. Quer dizer, que o Kahol Lavan agora, que é um partido que ficou reduzido a muito poucos deputados, porque alguns saíram,
e foram com o Guidon Sar, agora saiu e vão acompanhar o Ron Hudaí. Então, vamos ver quem é que o Gantz vai conseguir, entre os que ficaram, alguém que mereça e que possa realmente dirigir o Ministério da Justiça. Nesse caso, como houve essa dissolução da Knesset, não teve orçamento, né? Pelo que a gente veio conversando, não foi proposto o orçamento. Não foi proposto o orçamento, então o orçamento de 2018, que continuou em 2019, continuou em 2020, agora o ministro da Fazenda, ele tem até o dia 5 de janeiro para fazer o orçamento para o próximo ano, e vamos ver, porque se não sair um orçamento agora para 2021, porque para 2020 não sai mais, mas para 2021, senão você vai querer comprar um lápis, um ministério, e você não tem orçamento. É complicado, né? Interessante, Ruth, que a contagem aí, nesse caso, é uma contagem do ano como o ano aqui, né? Sim, um ano, não é a contagem... Não, porque o calendário judaico se desajusta do calendário de todos os países, né? De modo que, e como negócio de bancos e juros e toda a parte financeira, Israel está no mundo, junto com todos. E tudo é administrado segundo este calendário, de modo que Israel tem que se manter também. Aproveitando esse tema, eu sei que não tem, mas só para as pessoas que não conhecem muito bem como funciona em Israel, quando chega essa época do ano, o que acontece aí? Ou não acontece nada? Olha, os religiosos não acontece nada, mas os não religiosos, não esse ano, né, mas todos os anos fazem Réveillon. Fazem? Os restaurantes, os grandes hotéis fazem festa. Israelense faz festa? Festa de Ano Novo. Festa de Ano Novo. Quer dizer, vocês têm 2 anos para comemorar aí, né? Que é o Rosh Hashanah e o Ano Novo tradicional. As pessoas, principalmente as pessoas jovens, né? Que fazem bailes, festas, jantares, e tem muita comemoração, muita. Legal. Esse ano é que não tem. Esse ano não vai ter em lugar nenhum, né? Eu espero, né? Mas todo ano tem. Todo ano tem, e também tem gente, as pessoas ricas, tem casas grandes, né? Eles convidam e fazem em casa, convidam um chefe para cozinhar, para fazer um banquete de Ano Novo. Você geralmente faz o quê, Ruth? Eu, nos últimos anos, depois que o Davi faleceu, eu não fiz nada. Mas antes, o nosso grupo, nós temos um grupo de brasileiros muito grande, que somos amigos. Nós nos reuníamos também, ou na casa de alguém, ou então nós alugávamos um salão pequeno, encomendávamos um catering, e um conjunto, e fazíamos um baile. Bacana. Muito legal. A única diferença que eu acho é que não é feriado, né? Aí já é demais, né? Não, aqui não é feriado. Você quer ir dançar no dia 31, mas dia 1º você tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tá certo. Não é feriado, não é feriado. Agora, quem também introduziu aqui, incentivou demais essa festa, foram os russos. Não esquecendo que veio
para Israel, depois dos anos 70, mais de 1 milhão de russos, eu creio que 1.300.000, 1.400.000 russos, que trouxeram também Essa tradição. essa tradição. E eles interessante, porque os russos, mesmo os judeus e não se dizem não judeus, eles festejam junto. Eles festejam Natal, festejam Hanukkah e festejam o Ano Novo. Tá certo. Como eles estavam acostumados a fazer na Rússia. Quer dizer, vieram muitos russos não judeus para Israel. Não, vieram não judeus os que eram casados, quer dizer, um do par era judeu para ele ter direito à Rockashvut, a lei do retorno, Certo. ou a mulher, ou o homem. Agora, veio muita gente com casamentos mistos, mas mesmo os judeus russos, mas que não são religiosos, eles festejavam. Lá na Rússia, eles estavam habituados. Nós, no Brasil, não festejávamos o Natal. Nós festejávamos o Ano Novo. Exatamente por causa do casamento misto, né? Porque a metade da família Mas nós não festejávamos o Natal. Mas o Ano Novo, sim. Claro. Mesmo no Grêmio que eu frequentava quando jovem, que era um Grêmio israelita, nós fazíamos um baile de Réveillon. Lógico. Ruth, os brasileiros aí, você falou dos russos, e os brasileiros? Tem muito brasileiro agora aí, né? Tem chegado muito brasileiro. Chegaram bastante brasileiros, mas mesmo assim, minha filha não pode pouco. comparar. Primeiro que não existem tantos judeus brasileiros, né? Lá no Brasil. Na Rússia tinha mais de 3 milhões de judeus na Rússia. De modo que sai 1 milhão e ainda tem muito, e os russos foram muito para os Estados Unidos também, muitos russos foram para os Estados Unidos. Depois que abriram os portões, eles saíram. Mas quando eu saí do Brasil, o que se dizia é que em todo o Brasil podia ser que tivesse 140, 150 mil judeus. Agora deve ter 110 mil. Pois é. Então, aqui, na época que eu cheguei, falava-se em 8 mil brasileiros que tinham feito aliá. Agora deve ter um pouco mais, mas não deve passar da casa dos 10 mil, de modo que não influenciam. Você não sente a influência da aliá brasileira, se bem que em restaurantes que abriram tipo churrascaria, foram abertos nos últimos anos, e o feijão preto passou a ser um alimento conhecido aqui. Que isso foi uma contribuição brasileira. O samba também. O samba também apareceu. O samba, bossa nova, principalmente, isso se conhece, sabe que são os brasileiros, mas não pode comparar com a maior aliá que teve a Rússia. foi a dos russos. Eu li que Israel vai receber, a previsão de receber ano que vem, cerca de 90 mil imigrantes, novos imigrantes. Sim, porque tem vindo muito da França, que o antissemitismo na França aumentou muito, muito. De modo que... disso em Israel, como é que é? Porque eu fico pensando, Israel é um país pequeno e recebe todo ano, cada vez mais, um número maior de pessoas. Tem trabalho para todo mundo? Tem lugar para todo mundo morar? Como é que funciona isso, Ruth? Tem. Porque o fato de você saber que a aliá não cai assim de repente, né? Aliá, as pessoas vão na Sornut, na agência judaica, de modo que a agência judaica trabalha em conjunto com o ministério que existe, o Ministério da Absorção.
que é o que cuida da absorção de Olim, de modo que se sabe. Então, quando você sabe que a previsão de aliar no próximo ano vai ser de 10 mil, de 20 mil ou de 30 mil Olim, não importa, de vários países, o que o governo faz? Incentiva a construção civil. Os construtores, as firmas construtoras adoram, porque eles constroem, vendem apartamentos ou alugam, porque uma parte da construção civil é comprada pelo Ministério de Habitação daqui, que fica servindo que não são residências de luxo, né? Nem nos bairros mais caros, mas são residências que são colocadas na praça para aluguel, mas em preços reduzidos, porque são do governo, até que a pessoa consiga se arrumar. E se depois você chega e trabalha e se dá bem, você pode largar aquela residência e comprar. E aqui existe também o hábito de que o casal jovem, em geral, eles compram apartamentos, porque existe esse sistema de empréstimo para a compra do primeiro imóvel para casais jovens, que você paga em 20 anos, 25 anos, com um juro muito reduzido, de modo que isso incentiva os jovens a comprar, e é um círculo vicioso, e incentiva os construtores a construir mais, de modo que não existe problema. E trabalho, quanto mais gente chega, você tem mais necessidade de tudo. Você tem mais necessidade de comércio, tem mais necessidade de transporte, tem mais necessidade de telefones, de serviços médicos, de tudo. Aí de modo que sempre um impulso para que aumenta. Você vê que Israel, não fosse agora esse problema da corona, tem uma economia muito boa, muito estável, muito boa, e um nível de vida bom, um salário mínimo que é muito mais alto do que o daí do Brasil ou de outros países, de modo que não havia problema. Houve problema nos primeiros anos, logo na época da fundação do Estado de Israel, que não tinha dinheiro, não tinha nada, e tinha guerra, uma guerra que durou mais de um ano, a Guerra da Independência, que morreu muita gente. Então, nessa época, teve problema de abastecimento de alimentos, não havia alimentos, não havia nada. Agora, aqui, o que não tem aqui? Tem tudo. Você chegou aí na década de 70, né? Eu cheguei em 71. E aí, pelo que eu sei, também era uma época difícil, né? Não, foi uma época que teve muita aliá russa. Agora, tudo depende de como você vem. Por exemplo, para nós, eu não posso falar da minha aliá comparada com a aliá de uma pessoa que vem de um país muito subdesenvolvido e que ele não tem meios financeiros. Eu tinha dinheiro para comprar um apartamento no mercado particular, eu não precisei usar a ajuda do Ministério da Habitação, eu comprei um penthouse, eu comprei carro, eu comprei um Mercedes-Benz, porque custou $5.000, você não pagava impostos, entendeu? Nós dois tínhamos uma profissão que Israel sempre precisa, médicos, de modo que nós imediatamente conseguimos trabalho. Tudo depende muito de como você se prepara para aliar. Agora, nós nos preparamos para aliar durante muitos anos. Nós tínhamos uma meta de fazer aliar e sabíamos, já tínhamos vindo aqui várias vezes, já tínhamos conhecido o país, já tínhamos visto as dificuldades e tínhamos visto. Para vir, é para vir
e ficar em pé. É muito diferente, né, Ruth, do que hoje está acontecendo, né? A gente sabe Sim. que muitas pessoas vão para Israel como uma forma de Porque fuga, não, né? porque estão em condições difíceis. Estão em condições difíceis, e aqui, pelo menos, é melhor, porque tem auxílio do governo. Certo. Quer dizer, as escolas são gratuitas, o ensino é gratuito, e existe acho que o Potrolim, os seguros de saúde, que nos primeiros 6 meses os Olim recebem de graça, não pagam, e é muito mais barato do que aí, por exemplo, você não paga quase nada pelos medicamentos, os medicamentos são também subvencionados, você não vai comprar em farmácia particular, de modo que tem muitas. É muito diferente um país que está construído e todo organizado na base de receber imigrantes do que um país que não precisa de imigrantes. Né? Israel é um país que necessita de imigrantes, que venha mais gente, que aumente a população. Não tem, de modo que... coisa, essas aliotes que estão chegando de países, a pessoa que, não sei se você sabe me informar isso, a pessoa que está indo em janeiro, por exemplo, agora, ela vem do Brasil, ela não tomou a vacina. Como é que é? Ela vai chegar aí, ela vai ter direito a tomar vacina aí em Israel? Isso está na contabilidade? Sim. Primeiro de tudo, eles vão ficar em quarentena. 14 dias, vão para um lugar especial, um tipo de hotel, e onde fica toda a família, e logicamente, que vão ser vacinados dependendo da idade, né? Quer dizer, as crianças não tomam vacina, como aqui também não estão dando. Até os 16 anos não tomam vacina. E depois eles vão dar preferência aos Olim de tomarem a vacina para eles não terem a possibilidade de adoecer, que vai ser muito mais difícil para eles do que para alguém que já está organizado na vida. E uma outra coisa, por exemplo, tem muitas pessoas que têm cidadania israelense e não moram em Israel. E eu já até ouvi alguma coisa no sentido, eu vou lá para Israel para me vacinar. Isso não é possível. Não, isso não é. Se ele não mora aqui, ele é israelense, ele não mora aqui, ele não pode ser vacinado, porque existe uma escala aqui, né, que começou com o pessoal das equipes médicas, depois começou com as pessoas idosas, pessoas que têm doenças que correm risco, e aí depois agora está começando no Exército, porque os soldados, é uma calamidade se começar a pegar a corona, imagina, porque eles vivem todos juntos. Não é cada um tem um quarto, eles dormem em dormitórios coletivos, a cozinha coletiva, refeitório coletivo, tudo, eles andam juntos o tempo todo, de modo que é absolutamente importante que eles sejam vacinados. Já começou essa semana a vacinação no Exército, e as altas patentes já foram vacinados, porque também tem mais idade, né? Mas os Olim, eu tenho certeza que serão vacinados, porque não é de interesse do país que um olé chegue e imediatamente fique doente. Esteja doente, numa situação onde ele ainda não tem casa, não tem trabalho, os filhos ainda não estão em lugares adequados, de modo que eu tenho absoluta certeza que serão vacinados. Ruth, eu não te preparei para isso, mas eu vou te fazer um desafio. Qual
a gente está... Essa é a última do ano, né, de 2020, é o nosso último encontro. Semana que vem já é o ano que vem. É. E aí, o que você pontuaria nesse ano de 2020 aí em Israel? Além da pandemia, que eu acho que é o que mais a gente falou, né? O que você tiraria de 2020 de destaque? Em qualquer área E aí. o que que eu colocaria assim num ápice, É, uma coisa. Bom, em primeiro lugar, eu colocaria no ápice todas essas startups israelenses, que realmente é de se admirar que um país tão pequeno em relação aos outros países do mundo concentre tantos cérebros bons, que eles consigam ter tantas ideias, que isso é principalmente na área da tecnologia de ponta, né? A tal ponto de que países como Estados Unidos, a Inglaterra, a França, comprem por milhões e milhões de dólares, bilhões, as ideias os projetos. desses projetos. E é tudo gente jovem. Ótimo. Isso é uma coisa que realmente é raro. É raro um mês onde não é anunciado que um startup israelense foi comprado. Isso é uma coisa espetacular, porque é sempre na área tecnológica, na área de pesquisa também, mas na área tecnológica é alguma coisa de fantástico. Isso eu acho que é uma maravilha. Maravilha realmente é 100%. Eu acho que também aqui esse ano 2020 ficou meio entravado por causa da corona. Sim. Mas, contudo, com todas as dificuldades, a gente também tem que levar em conta e chamar atenção para um aspecto. Segundo as estatísticas que a gente vê do mundo todo, quantos doentes estavam em estado grave, quantos tiveram que ser ligados à máquina respiratória e quantos morreram. Se nós e aqui se fez a estatística, e comparando Israel não com países de população muito grande, e sim nós nos comparamos com países europeus que têm uma população mais ou menos igual, como a Bélgica, como a Dinamarca, a Suécia, mas são países super desenvolvidos. O número de óbitos aqui é tão pequeno em relação a eles, que a gente tem que tirar o chapéu à medicina israelense. Graças a Deus. Os médicos que tiveram que entrar pela primeira vez, porque só os médicos que eram especialistas em tratamento intensivo que podem tratar da corona. E o tratamento intensivo, o CTI, não é a coisa mais comum, né? Tem outros aspectos da medicina, da patologia médica, que tem muito mais, o câncer, as doenças cardíacas, etc. E, no entanto, os clínicos tiveram que tomar a frente e tratar desses doentes graves de uma forma onde aqui o índice de mortalidade foi o mais baixo.
proporcionalmente também a países maiores, né? Que a gente também faz essa comparação. Beleza. A possibilidade de que um país tão pequeno e que não é um país rico conseguir, na hora certa, fazer todos os contratos com os laboratórios que começaram a anunciar que estão pesquisando vacina, Israel já tinha feito contrato. Por isso, nós temos vacinas na Pfizer. Tudo isso tem que tirar o chapéu. É verdade. Que bom, Ruth. E eu não posso deixar de falar também das Forças Armadas, que com todo o perigo dessa pandemia, as 3 fronteiras perigosas, que é com a Síria, com o Líbano e com a faixa de Gaza, Israel conseguiu superar. Segurou a onda, como se diz aqui, né? Segurou a onda. De modo que são realmente aspectos... Uma boa avaliação. São realmente aspectos que a gente tem que destacar e louvar. O pessoal é bom. Uma coisa também que eu acho que pelo que você escreveu ao longo do ano, na parte esportiva também Israel deu um salto bom, né? A parte esportiva. A parte esportiva é uma maravilha. Teve bons maravilha. E isso que, durante os primeiros meses da corona, os treinamentos estavam proibidos, né? Mas depois eles conseguiram acertar um jeito de... É impossível, porque você vê que esses campeonatos internacionais continuaram em ritmo de corona, sem público, em salas enormes para botar 3, 4 atletas. Tudo isso foi feito, não aqui em Israel, os campeonatos internacionais não são aqui, são sempre fora, porque aqui tem um monte de países que não iriam participar, de modo que Israel sempre tem que ir. Então, conseguiram manter, manter uma equipe como a de ginástica artística, que ganhou todas as medalhas de ouro lá em Kiev, na Rússia. É um feito, hein? É um feito. Um feito. Muito bom, muito bom. Que bom. A gente fica feliz, né, de poder ter esses destaques. Chega a emocionar, né? Porque Exato. No meio de tanta dificuldade, você ter coisas boas e que vão dar frutos, né? Isso não é só uma coisa assim, aconteceu, bom. É uma coisa que, assim, Israel é tido como um país... Não vou nem falar do futuro, porque quando a gente fala Brasil, o país do futuro, o futuro que nunca chega, né? Mas aqui, no caso de Israel, Israel é futuro, é presente, né? E está se desenvolvendo, graças a Deus. Realmente, apesar da política desastrosa, apesar disso, os israelenses conseguem se manter e superar, entendeu? Apesar dos políticos. É sempre assim, os políticos têm que ser apesar deles. Querida, quero te desejar um 2021 com muita saúde, muita paz, né? São as coisas tradicionais, mas é o que a gente mais tem que precisa. ressaltar muito, né? Saúde, 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 paz e vacina, né? Exato, as vacinas estão indo. Estou te dizendo, em um pouco mais de uma semana, mais de 500 mil vacinados. Essa é uma nenhum país ainda alcançou o que Israel fez. Eu tenho uma inveja boa de você, tá? Eu sempre digo para quem tem inveja, digo, a porta aqui está aberta, pode vir. É verdade. Olha, querida, eu também desejo a você e a sua família
aos amigos, à equipe toda do nosso jornal, de todos que participam dessa tua iniciativa de fazer tantos programas e tantas entrevistas maravilhosas, que tenha muito sucesso, muita saúde, que o Brasil ande para frente e que vocês todos aí disponham em breve também de vacinas. Vamos sim. E que eu desejo sinceramente que tudo isso seja realizado. Um feliz ano novo. Shana Tová, Ruth. Shana Tová. Beijo. Ok, um beijo.